relacionada à abertura de novas rodovias, que a gente não está vendo rodovia nenhuma, né? Só está vendo degradação também. Então, muito bem. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos ver aqui. Aí, nós temos, então, elas são infecções crônicas e elas, as leishmanias, né, porque nós temos dois tipos de leishmania, a leishmania tegumentária e a visceral. Então, elas são infecções crônicas não contagiosas, né, grifem isso aí, causada por diversas espécies de protozoários do gênero Leishmania e transmitida de animais infectados para o homem, por fêmeas do flebotomínio. Então, ela constitui um grande problema de saúde pública. Então, nós temos dois tipos de leishmania, a tegumentária e a visceral. Certo? Então, nós vamos falar hoje da americana. Muito bem. Então, aqui nós vamos ver como é que ocorre isso, né? Então, ó, o flebotomínio, que é a glutisomia, a forma infectante, que é promachigota, que ela é flagelada, e a silvestre e periurbano. Então, aqui nós vamos ver aqui o ciclo, mais ou menos, né? Esse ciclo, como é que se faz. Então, aqui, nós vamos ver aqui que nos animais parasitados, as formas são ovoides, né? De mais ou menos 2 a 4 milímetros, sem flagelo, que são as formas promastigotas. Então, aqui, ó. Certo? Em vetores e culturas são flagelados, que são as formas promastigotas. Então, as formas promastigotas, que são as formas infectantes no homem. Então, a transmissão do leishmania é feita por mosquitos do gênero Flebotominius, que nós temos dois gêneros, que é a Lutsomia e o Psittacophobos. Conhecidos no Brasil, esse mosquito, né, que é a asa branca, que ele é muito conhecido. Ah, doutora, eu fui picado picado ou bicado, porque ele tem uma probóscides, né, o mosquito, né, ele tem um biquinho ali, ó. Então, ele é conhecido também como birigui, mosquito, palha e tatuquira. Então, esses insetos, ao sugar os animais infectados, não é isso? Eles ingerem os parasitas. Então, na Amazônia, os principais reservatórios são os animais e mamíferos silvestres, como os roedores, marsupiais, né, que é o gambá, e mamíferos desdentados, como o tamanduá e a preguiça também. Também macaco, tatu, né? E nas outras regiões do país são os cavalos, os cães, os moares, né? É possível que o homem infectado pode ser fonte de infecção também, é possível também. Então, em provas, né? Vocês ficaram muito em provas, qual que é a forma contagiante da leishmaniose, né? É a forma, então, promachigota. Quando vocês estão fazendo lá o cursinho para entrar na faculdade, muito bem. Então, a leishmaniose brasiliensis predomina em todo o território nacional. Então, nós temos os agentes aí, que é a leishmania, né? O ciclo da leishmania que nós já vimos. Então, nós temos a leishmania guianense, que é mais comum no norte, a Lunsone, que é mais comum no Pará, e Naife, que é mais comum no Amazonas e no Pará também. Muito bem. Vamos ver agora aqui. Então, olha lá, a lutsomia, né? Então, são todas essas leishmanias aqui. Tem a intermédios também, tem a Umbratilis também, que é muito comum, mas a que mais comum é a brasiliensis. Então, a reatividade defensiva constitucional. O número de parasitas presentes em uma lesão vai depender da imunidade do hospedeiro, como sempre, né? E dos linfócitos T específicos. Então, a imunidade celular específica. Nós vimos na aula anterior a imunidade celular específica,
da Hanseníase, ela é avaliada pelo teste de Mitsuda. Aqui é pelo teste intradérmico de Montenegro. Então, muitas das vezes a gente faz esse teste intradérmico e faz a leitura de 24 a 48 horas após. Então, é um teste que você coloca 0,1 de uma solução, né, de leishmanias intradérmicas, que é chamado de teste Montenegro. Se você tiver positividade contra já tiver entrado em contato com a leishmania, vai dar positivo. Tá certo? Então, esse aqui é o teste intradérmico de Montenegro. Isso é extremamente importante quando a gente vai fazer para ver se o paciente tem ou não teve contato com a leishmania. Muito bem. Então, aqui nós vamos ver as formas, né? Dependendo da imunidade do paciente, ó. Então, aqui nós temos a leishmaniose, leishmanias difusa e anérgica. O que quer dizer isso? O paciente não tem imunidade contra a leishmania, não tem células específicas imunitárias, né? Então, a gente pode encontrar formas graves aqui, ó. Aqui, ó, a leishmania cutânea, que nós vamos ver hoje, né? Que o paciente pode ser, na maioria das vezes, você faz o teste de Montenegro e ele também está positivo. E aqui a leishmania de mucosas. Então, as formas clínicas, né? Nós vamos ver a forma clínica. Agora, antes de eu falar a forma clínica, eu acho interessante vocês colocarem a sinonímia da doença, né? Que no Brasil, a leishmaniose tegmentar é conhecida como ferida brava, tá? E úlcera de Bauru. Por que úlcera de Bauru? Porque houve uma epidemia de leishmaniose tegmentar americana, LTA, né? A gente fala, quando da construção da estrada de ferro noroeste de São Paulo. Então, ela foi conhecida como úlcera de Bauru. Em outros países da América Latina, no Peru, ela é conhecida como espúndia ou UTA. E no México, ela é conhecida como úlcera dos seringueiros, né? Úlcera dos chicleiros. Então, colocando aí de novo aí, ela é a LTA, ou cutâneo mucosa, é uma doença infecciosa crônica, não contagiosa, grife, caracterizada pelo comprometimento da pele e mucosas e também de cartilagens, e nunca atingindo os órgãos internos, tá? Então, nós temos essas formas aqui, ó, leishmania cutânea difusa, que é anérgica, ou seja, o paciente não tem imunidade, né, que é uma forma que é generalizada. Nós temos aqui a leishmania envolvida é amazonense. Então, o indivíduo com deficiência específica, onde o indivíduo com deficiência específica da imunidade celular aos antígenos da leishmania. O início ele é insidioso, a lesão é única, que evolui com formação de placas ou múltiplas nodulações que podem ulcerar. Então, a intradermo reação de Montenegro, a resposta terapêutica dela é fraca, né, nessa forma. Então, aqui, ó, a picada, então, do flebotomínio, né, flebotomínio é um díptero, né, que é um mosquito, né, da asa branca, ou cangalinha também conhecido, né. Então, essa aqui é a forma anérgica. Então, essa forma anérgica, o que vai ocorrer? Depois que o paciente é picado, né, ele após um período de incubação que varia aí de 1 a 3 meses, dependendo da imunidade dele, ele vai ter essa forma. Mas a lesão específica do paciente com leishmania cutânea e que tem a imunidade contra essa leishmania, aí a fase é diferente. Então, a fase
inicial é de 1 a 3 meses, ou seja, de 1 a 3 meses o período de incubação depois que o cidadão penetra lá nas florestas e etc., né? Então, o que vai acontecer? No início, ela é constituída por uma pápula, uma pequena pápula eritematosa. Ela pode ser única ou múltipla. Ela é localizada habitualmente aonde? Nas regiões descobertas do corpo. Então, nesta fase, ocorre com frequência adenopatia. E essas adenopatias são regionais e linfangites também. Então, seguindo a evolução dessa doença, sem interferência do médico, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que as lesões assumem aspecto pápulo-vesiculoso, ou pápulo-vesiculoso, pápulo-pustuloso, pápulo-crostoso e, finalmente, constituem as úlceras leishmanióticas típicas, tá certo? Então, a úlcera, ela é típica, que nós vamos falar como é que ela é agora. Mas você pode encontrar também lesões vegetantes, lesões satélites, né? Linfangites com ou sem nódulos. Na forma disseminada que nós vimos lá atrás, a gente pode ver múltiplas pápulas de aparência acneiforme, que podem ulcerar, e pode acometer a mucosa. Então, o teste intradérmico pode ser positivo ou negativo. Tá certo? Então, agora nós vamos ver o que é mais comum, que é essa úlcera, né? Ela é característica. Então, quando você bate o olho, o que a gente vê nessa lesão? O que é úlcera? Úlcera é perda, né? Não é perda superficial. Perda superficial é exulceração, que você só perde epiderme. Aqui não, você está perdendo mais, né? Lesão ulcerada. Então, ela possui, ó, contorno, ó, bem regular, circular, as bordas são altas, ó, a borda da lesão aqui, ó, altas e infiltradas. O que é infiltração, que eu falei lá na hanseníase? Infiltração é o quê? O extravasamento de líquido, né? Que aí é o edema. Mas a infiltração, ele carrega o quê? Um processo inflamatório aqui, ó. Então, essa úlcera, ela é característica. A borda é alta, que a gente chama até de moldura de quadro. O fundo tem granulações grosseiras, olha as granulações grosseiras, tá? E são grandes essas granulações de cor vermelho viva, ó, e recobertas por um exudato seroso ou seropurulento. Aqui está seropurulento, ó. No mesmo paciente, eu posso encontrar essa úlcera que é característica, tá? No mesmo paciente. E posso encontrar também várias formas evolutivas. Então, essas formas evolutivas, elas são pápulas, são pústulas, vamos ver aqui. Aqui a outra, essa aqui é uma paciente aí nossa, que é da forma vegetante, ó. Olha a infiltração, né, maciça. Então, nós fizemos aqui no ambulatório da faculdade, aí os meninos apresentaram também num congresso, que nós ganhamos até um prêmio aí dessa leishmaniose verrucosa, ó. Então, olha lá. E aqui, as lesões em fases evolutivas. Aqui são lesões papulo-eritematosas, ó, várias, né, ó. E aí, o que acontece? Acontece que as lesões mucosas, elas surgem geralmente após 1 a 2 anos do início da doença. Então, o paciente fica com aquela lesão, ele não é diagnosticado, e aí, de 1 a 2 anos, há o aparecimento, então, das lesões mucosas. Mas que podem também, que eu já falei com vocês, que medicina, como no amor, tudo pode ocorrer, né? Mas elas podem surgir também, as lesões mucosas, também imediatamente as cutâneas, tá certo? Então, elas são secundárias, essas lesões mucosas, e quase sempre ocorrem por via hematogênica. Então, existe, primeiramente, eritema, né, e discreta infiltração no septo nasal. Depois, seguindo o processo ulcerativo que se desenvolve,
vai acometer, então, a mucosa das faces laterais das asas do nariz, né? Asas do nariz fica ruim, né? Aletas nasais, tá certo? E depois, após a destruição dessa cartilagem do nariz, do septo, né? O nariz tomba para frente. Então, ele é conhecido como nariz de anta, né? Já viram anta? Anta ou tapir, né? O nariz cai para frente, ele desaba, certo? Então, o processo também envolve os lábios superiores, inferiores, o palato e as gengivas, a laringe e a faringe também. E também a língua, então, levando a dificuldade, né, do paciente ao seu convívio social, à sua deglutição e etc. Então, olha lá, então a forma clássica da lesão, né, ela pode curar também espontaneamente, né, espontaneamente com o seu estado imunitário ou com tratamento, né. Agora, o início, sempre falei, é insidioso, né, pouca sintomatologia, né, dessas lesões ulceradas. A mucosa mais acometida é a nasal do septo anterior, e os sintomas associados é o quê? Epistaxe, o paciente fala, doutora, eu estou com uma rinite perene, né? Então, ó, epistaxe, rouquidão, disfagia, dispneia e tosse. Então, ó, a forma deformante, eu acabei de falar com vocês, que é o nariz em cela, né? Que é a perfuração do septo, e o nariz também de anta ou tapir. E também não é bom você fazer um diagnóstico quando o paciente já tem lesões destrutivas, né? O ideal é você fazer no início, né? Evidentemente, de todas as patologias. Então, aqui a gente está vendo a destruição completa, né? Ó, do septo nasal, aqui o nariz está tombando para frente, ó. E aqui a gente tem alterações no palato, olha lá, ó. Então, há verdadeiras, quando a fase evolutiva está muito tardia, há até destruição desse palato aqui, levando, então, a comunicação daqui para cá, ó. Então, essa é a destruição do septo. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico da leishmaniose, ele é, evidentemente, dado pelos dados epidemiológicos, né? A história clínica do paciente e a procedência, de onde que ele está vindo, né? A clínica, com esse aspecto típico, né, de úlcera em borda de quadro, que ela é infiltrada, essas granulações grosseiras, que é típicas, né? Que aí você tem que fazer o diagnóstico diferencial também, desculpa, com as outras lesões ulceradas. Então, o que a gente faz? Primeiro, então, o diagnóstico deve ser baseado nos dados epidemiológicos e na clínica. A clínica é soberana. Depois você faz o imunológico, não é isso? Então, o imunológico aqui é intradermo reação de Montenegro, certo? Esse aqui, ele constitui o recurso mais utilizado que a gente lança a mão aqui, tá certo? Na complementação do diagnóstico. Ele possui grande especificidade, apresentando positivo em 85% a 90% dos casos, até 95%. E a gente faz a leitura de 48 a 72 horas. Como é que é essa leitura? É igual o teste de Mitsuda que eu falei na hanseníase, né? Aí você vai ver se tem uma pápula, essa pápula pode transformar numa vesícula, dependendo da imunidade do paciente. Tá certo? Muito bem. Então, é o mais utilizado. E aqui, a gente pode fazer o exame direto. Aonde que a gente faz esse exame direto? Pelo Gimbsa, coloração de Gimbsa. Na borda da úlcera. E em úlceras de forma evolutiva recente, porque tardia você não encontra, né, a leishmania, certo? Então, esse é um exame direto e cultura através da borda da lesão, de lesões recentes. E a gente faz a coloração pelo Gimbsa. Muito bem. Que é o esfregaço, né? O esfregaço da lesão. É a coloração através do Gimbsa ou também coloração através da Leishman, que é uma coloração específica. Depois, o histopatológico vai depender do estágio da doença. Por exemplo,
Se você está com uma doença já em estágio mais avançado, você vai fazer o histopatológico. Então, o que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar um granuloma, né? Quem encontra é o patologista, evidentemente, né? E você sempre faz a biópsia na borda da lesão, certo? Na borda da lesão. Não é fazer igual um cirurgião lá que eu pedi, ele pegou, retirou a lesão toda. E aí? E aí, José, como é que você faz a evolução desse paciente? Você tem que fazer, então, na borda, onde está infiltrado, e é um granuloma, então, de linfohistiocytário. Ele vem lá, né, com células epitelioides, que são as células gigantes, né, e o encontro da leishmania que te dá o diagnóstico de certeza. Aí o Luiz Mauro fala lá, ó, Celeste, estou vendo aqui um granuloma linfohistiocytário, de células epitelioides, mas eu não estou encontrando a leishmania. Aí é o diagnóstico de certeza se você encontrar a leishmania, né, no histopatológico, tá? Mas esse granuloma já fala a favor. Se você tiver a cultura, que você já está em fase, aqui já está em fase mais evolutiva, né? Você faz a reação de Montenegro, está positivo, e você encontra aqui o granuloma de células linfohistiocytária, você fecha o diagnóstico, né, meu caro amigo? Tá certo? E aí a gente pode lançar a mão também de que reação em cadeia da polimerase, né? Que é o PCR, nos casos mucosos. Isso aqui a gente faz, aqui em Barbacena é muito difícil a gente fazer isso, né? Que é caro, os pacientes que têm leishmaniose são pacientes de zona rural, são pacientes que não têm condições, né? Então, o bom médico é o que faz o diagnóstico clínico e com esses outros que eu estou falando aqui, né? Faz também através da imunofluorescência indireta, né? Que é o soro do doente com os anticorpos, que é a reação cruzada, dá uma reação cruzada aqui também com o tripanossoma cruzi também, né? Então, o que a gente lança mais mão aqui no dia a dia, né? Se vira nos 30, não é isso que o homem lá fala? Então, olha lá, a cultura e a coloração, se a úlcera estiver recente, aí você vai encontrar, você faz um esfregaço, não é isso? O esfregaço da lesão. Muito bem. Você faz também a intradermo reação, né, de Montenegro, positiva, beleza. Negativa não exclui também não, mas a negativa, quando isso aqui está negativo, tem a forma que é a forma, essa forma grave que eu mostrei para você, todas aquelas formas, de pápula, de tubérculo, de pústula, de úlceras, né? Aquela primeira forma que eu mostrei para vocês lá. Muito bem, que é essa aqui, vamos lá voltar lá para vocês verem. Nela aqui. Ó, que é essa forma aqui, ó. Aqui eu tenho que fazer diagnóstico com várias outras, diagnóstico diferencial com várias outras patologias, né? Então, essa aqui é a forma, que é uma forma grave, né? Paciente Montenegro negativo. Então, vamos falar mais ou menos o diagnóstico diferencial das formas ulceradas, onde você tem a forma ulcerada. Então, essa aqui é a típica, né, que é a borda infiltrada em moldura de quadro, as granulações grosseiras. Mas se isso aqui tiver, por exemplo, não tão infiltrado, não tem isso aqui, uma úlcera, por exemplo, flebopática dos membros inferiores, né? O paciente tem muita insuficiência venosa e há o aparecimento das úlceras flebopáticas. É um diagnóstico diferencial também. Mas você tem um cortejo, né, completamente diferente, a clínica, né? Você tem insuficiência vascular, né? Você tem aquele eczema que a gente chama de dermatite ocre, e a história do paciente também, que é, evidentemente, né? Que é extremamente importante. Muito bem. E aí, outro diagnóstico diferencial que a gente faz, com as piodermites. As piodermites é mais comum, né? Por exemplo, igual esse menino que nós mostramos aqui, ó. Vamos ver ele aqui, ó, com as formas evolutivas. Cadê essa pessoa aqui, né?
essa menina aqui na idade pré-puberal. Então, aqui a gente tem que fazer o diagnóstico com as piodermites. E quando tem lesão ulcerada, a ulceração não é tão característica, né? Como a que eu mostrei para vocês. As leishmanias são bem pequenininhas, né? São pontos dentro das células epitelioides, né? Ou o granuloma linfohistiocytário. Muito bem, então agora nós vamos falar o tratamento. Então, o tratamento é um tratamento com os derivados antimoniais. Ele é chamado de N-metilglucamina, antimoniato de N-metilglucamina. Então, são os antimoniatos pentavalentes, cujo nome, né, comercial e o governo tem que dar, né, é chamado de glucantine. Então, a gente tem a posologia, vai depender da forma. Então, uma ampola tem 5 ml, aqui a posologia é de 5 a 10 miligramas nas formas cutâneas. Então, a gente tem lá uma ampola de 5 ml, que equivale a 1,5 grama de sal, tá certo? Então, a gente dá uma ampola por dia, durante mais ou menos de 5 a 10 dias, tá? Nas formas mucosas, nós vamos dobrar isso aqui, ó, fazer 20 miligramas, ou seja, tem que ser a ampola, né, que tem 1,5 grama de sal, você faz 2 ampolas por dia, tá certo? Então, as formas cutâneas, mais ou menos 20, as formas tegumentares, 10. Então, os efeitos colaterais dessa droga, né, nefrotoxicidade, hepatotoxicidade e alterações no eletro. Então, antes de você instituir a terapêutica, o que você vai fazer? Evidentemente, você vai pedir, né? Se o paciente tiver alguma alteração renal, você não vai dar, nem hepática, tá certo? Então, aqui você faz, porque ele é nefrotóxico, hepatotóxico, e ele pode ser cardiotóxico também, né? Então, a gente faz o eletro também. Né? Muito bem. Quando os pacientes, né, a gente pode lançar mão da segunda linha, né? A segunda linha de medicamento, quase nunca, porque os efeitos colaterais da glucantine é o seguinte, também, além de que ele pode causar isso tudo, ele pode dar náuseas, vômitos, artralgia, né? Mialgia, reações anafilactoides também pode ocorrer. Então, a contraindicação disso aqui é quando o paciente é nefropata e principalmente cardiopata e nefropata. Certo? Muito bem, o de segunda dose é a pentamedina, de segunda linha. Então, aqui, o efeito colateral dele principal é alterações glicêmicas. Então, a gente tem que ficar pedindo lá a curva glicêmica do paciente e orientar. Nas formas mais resistentes, né, que formas graves, a gente usa a anfotericina B, que é vide lá, que eu dei a anfotericina B para vocês na paracoccidioidomicose. Então, a anfotericina B tem que ser com o paciente internado, a droga é fotoestável, você tem que colocar dentro do soro glicosado e envolver com pano preto, né, porque ela é fotoestável, ela pode dar flebite de infusão, aí você tem que dar um corticoide e etc, né? Então, essas formas graves são feitas em ambiente hospitalar. Bom, então aqui está o bichinho, né? A tal que ele é conhecido, então, como cangalinha. Ah, doutora, eu fui picado pela cangalinha. Você vai falar que cangalinha que é essa, né, meu filho? Então, você tem que saber os nomes
vulgares, né? Também conhecido como cangalinha, como asa branca, um mosquito, né? Que tem, vocês estão vendo aí os mosquitos, né? Que causam várias patologias. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho das Daniela, filho, vem cá me ajudar aqui. Espera aí que nós vamos falar da escabiose. Agora, Daniela, eu tenho que voltar lá. Onde que eu volto? Voltar no início? Vou, não, no início nós já acabei essa aqui. Aí eu vou aqui, eu tenho que voltar lá na coisa da aula. Espera aí, viu, gente? Não sai daí, não. Deixa eu desligar essa coisa. Vou fazer um intervalinho aí que ela tá arrumando aqui para mim, viu, gente? Maria Clara? Beleza, professora, pode pausar a gravação, isso? Pausar a gravação. Onde que pausa isso? Sim. Em cima do lado aí do título. Aqui. No número, tá gravando aí, tá passando o tempo, só clicar aqui. Pausou? Ainda não. Pausar, sim. Pronto, agora pausou. Agora me fala uma coisa aqui, Maria Clara, minha filha. Onde que eu vou aqui agora, minha filha? Para trocar de slide? Não, para trocar de título. Ah, de título não dá para trocar não, só se criar outra conferência. Mas se você quiser só trocar o slide, clica no mais no canto inferior esquerdo, tem um mais dentro de um círculo azul. Aí tá carregar a apresentação. A menina está chegando aqui, vai ter que abrir outro, porque é a outra aula. Agora eu vou falar da escabiose para vocês aí. Aguarda um pouquinho, tá? Tá indo. Tá bom, mas não tem importância se o título tá o mesmo, não.